Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Faremos hoje uma análise exegética do Terrelim 14, ou seja, do Salmo 14, a partir de uma perspectiva que considere a tradição judaica, a época da composição do Salmo, somado a elementos do pensamento e contexto religioso judaico antigo. Guiaremos nosso estudo através de uma perspectiva pentecostal, que dialoga com a visão cristã, inspirada pelo Espírito Santo e que nos leve a uma análise linguística e teológica ampliada do texto, dentro do Tanakh, a Bíblia hebraica. Vamos iniciar nosso estudo? Preparado? Vamos em frente então. O Salmo 14 é atribuído a Davi. Ele viveu num tempo de consolidação nacional, guerra contra inimigos externos, filisteus, amonitas, etc., e de forte embate contra a idolatria e a injustiça dentro de Israel. Na época davídica, Israel estava em transição de uma sociedade tribal para um reino unificado. Estava cercado por nações pagãs e sistemas religiosos politeístas, como os cultos a Baal, a Será e Moloque. Israel também se encontrava lutando contra a corrupção interna, juízes injustos e pessoas que viviam como se Deus não existisse, embora pertencendo ao povo da aliança. Segundo a tradição judaica clássica, baseada no Midrash, no Talmud e no sábio Rashi, esse salmo é uma crítica aos israelitas, que apesar de sua identidade religiosa, vivem sem temor de Deus, são navalim, tolos morais. O foco aqui não é o ateísmo teórico, que era quase inexistente no mundo antigo, mas o ateísmo prático, ou seja, viver como se Deus não visse nem julgasse. Este salmo é uma meditação sapiencial e uma lamentação coletiva com tons proféticos. Há uma versão paralela em Salmo 53, com pequenas variações. Os versículos de 1 a 3 denunciam a corrupção humana. No verso 4, há a reprovação aos malfeitores. E os versículos de 5 a 7 narram a confiança no livramento divino. O verso 1 diz, Hamar naval delibô, em Elohim, ou seja, disse o tolo em seu coração, não a Deus. Tolo em hebraico é naval, não significa apenas tolo no sentido intelectual. Na tradição judaica, naval é um depravado moral, alguém que rejeita a autoridade de Deus e vive como se ele não existisse. Não necessariamente um ateu filosófico, mas um prático que age impiamente. O termo naval aparece em 1 Samuel 25 para descrever o marido insensato de Abigail. Ele representa insolência, dureza de coração e desrespeito pela ordem divina. No Talmud associa-se o naval a hereges e apóstatas dentro de Israel. O segundo termo deste versículo é belibô, que significa em seu coração. Implica que essa negação é interna e não necessariamente verbalizada. No judaísmo, o coração é o centro das intenções e decisões morais, não apenas das emoções. O Talmud também associa o naval a alguém que pratica o mal abertamente, como o rei Nabote ou o rico insensato. A tradição vê esse verso como uma crítica à arrogância humana que leva à corrupção. Na visão pentecostal, o tolo é visto como alguém resistente à ação do Espírito Santo, cuja consciência está cauterizada. Esta rebelião interior é o início da apostasia. A falta de temor a Deus leva ao afastamento da comunhão e da santidade. Uma mensagem atual para que a igreja, que se esquece da glória e da autoridade divina, fique em alerta. Os versículos 2 e 3 falam de uma corrupção generalizada. Do céu, olha o Senhor para o Filho dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram. Na tradição judaica, o verbo hebraico sakaf implica uma avaliação ativa, como vigia de uma torre. Isso remete a Gênesis 6,5, que diz, todo desígnio do coração era mau continuamente. O Midrash Terrelim, Midrash é um método de interpretação bíblica dos salmos, que envolve recontar e reinventar uma narrativa, acrescentando detalhes. Esse método interpreta esse desvio como abandono da Torá. O Talmud relaciona com a destruição do templo causada pelo pecado coletivo. E, no contexto pentecostal, estes versículos são aplicáveis à condição de depravação universal, conforme Romanos 3, 10 a 12, onde Paulo cita este salmo.
O verso 4 diz: acaso não têm entendimento todos os que praticam a iniquidade? A pergunta retórica expressa a indignação divina. O povo oprimido sofre nas mãos dos perversos, como Yetzer Hará, indicação para a inclinação para o mal, que domina quando não há temor de Deus. Esses iníquos são aqueles que consomem o povo de Deus. Comem o meu povo como quem come pão. Uma metáfora para a exploração e opressão sem consciência. Na tradição judaica, este verso denuncia líderes e juízes corruptos que devoram o povo como pão. O pão aqui simboliza algo consumido rotineiramente, ou seja, a exploração dos justos era habitual. O clamar ao Senhor mostra que, mesmo na opressão, o povo fiel mantinha sua avodá, ou seja, o serviço a Deus. Na visão pentecostal, há forte crítica à liderança religiosa, que oprime ou escandaliza o rebanho e aponta para a justiça vindoura de Deus e para a necessidade de discernimento espiritual entre líderes e povo. Ressalta ainda a oração como uma arma de resistência espiritual. O versículo 5 diz: ali se acharem grande pavor. A tradição judaica entende que os ímpios vivem com medo, pois sabem internamente que estão contra Deus, mesmo se o negam abertamente. O temor vem do juízo divino inevitável, e Deus está com a geração dos justos, mesmo quando esses são oprimidos. O Midrash ensina que o temor da presença divina pode cair sobre os ímpios subitamente, como no Êxodo, ou em guerras onde o povo de Deus triunfa pela intervenção divina. Na visão pentecostal, este verso pode ser lido como uma manifestação do temor de Deus, que o Espírito Santo traz sobre os que zombam dele, refletindo momentos em que o juízo divino se aproxima e despertando temor, mesmo nos corações endurecidos. A frase "Deus estar na geração dos justos" afirma que Deus habita entre os fiéis, mesmo em meio à impiedade, conforme Joel 2, 28 a 32. O versículo 7 diz: se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Esse verso é lido tradicionalmente como uma oração messiânica. No Midrash Terrelim, refere-se à redenção final com a vinda do Mashia e à restauração da glória de Israel. A parte final do versículo diz: Shuv Adonai Shivut Amor, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. É entendido como o retorno do exílio, tanto físico como da Babilônia, quanto espiritual. Finalizando, o Salmo 14, na perspectiva judaica tradicional, é um lamento sobre a decadência moral da humanidade, um alerta contra o afastamento de Deus e uma afirmação de que a justiça divina triunfará. A linguagem hebraica, rica em camadas, aliada à tradição interpretativa rabínica, oferece uma visão em que o salmo funciona tanto como crítica social quanto como esperança messiânica. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que este estudo do Salmo 14 motive cada um de vocês a nos acompanharem na análise dos salmos seguintes. No próximo vídeo, analisaremos o Salmo 15. Enquanto isso, acessem nosso canal no YouTube, se inscrevam, compartilhem e fiquem atentos para novos vídeos a serem lançados. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.